Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Valor, o seu podcast que desvenda o empreendedorismo. Eu sou Adilson Laureano e aqui você encontrará insights, sugestões, histórias inspiradoras de profissionais que fazem a diferença na economia. Você já parou para pensar como decisões de RH, recursos humanos, pode impactar na decisão do seu negócio? Porém, não é uma missão para eu falar, mas sim para uma profissional de RH. Muito obrigado pela sua presença, Jennifer. Obrigada, Adilson. Estou muito feliz, grata pelo convite. Fiquei muito honrada de participar aqui do Conversa de Valor, um podcast voltado para empreendedores, empreendedorismo, falar sobre assuntos relevantes para as empresas. Então, estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado, é para isso que nós estamos aqui. A Jennifer, ela é fundadora e proprietária da Persister RH, uma empresa de consultoria voltado a recursos humanos. E ela vai explicar agora como surgiu a Persister RH, como que foi essa ideia. E explica aí para quem está nos assistindo uma noção de como surgiu e o que você faz na consultoria. Perfeito. A Persister RH ela surgiu em 2021, em julho ali de 2021. No momento, naquela época, a gente estava ali no meio de uma pandemia, vivenciando ali um contexto totalmente adverso. Então, em nenhum momento a gente para pensar assim, no meio de uma pandemia vamos empreender. Mas eu estava dentro de um contexto que eu já vinha ali de uma carga de trabalho CLT bem extensa, bem puxada. Então, eu vi na consultoria a possibilidade, a oportunidade de empreender. E através aí do meu contato, na época eu estava fazendo MBA em gestão de pessoas, tive o contato com uma pessoa que estava empreendendo na área e isso me motivou, me instigou a pensar, também posso fazer isso. Então, foi quando tudo iniciou, foi quando tudo começou. A gente começou a estruturar, entender um pouco melhor sobre o mercado, construir a nossa marca, cometemos vários erros, No início, acho que boa parte das pessoas que estão iniciando no empreendedorismo sabe que a gente não tem um direcionamento, A gente não aprende sobre empreendedorismo na escola, a gente não aprende isso, a não ser que você cresça numa família de empreendedores, a gente tende a não ter muito essa característica de empreender. E se empreende, sempre vai errar ali se não tiver um direcionamento correto no início. Bom, Jennifer, como que é a forma que vocês atuam na consultoria? Como que você chega nas empresas? Porque hoje empresários, os empreendedores, o objetivo é resultado e onde que você atua para que você possa alcançar esse resultado. E RH, hoje, lidar com pessoas é um assunto muito delicado para muitos empresários com os quais eu converso. Como que é a sua forma de atuação? Pronto, perfeito. Na verdade, muitos empresários eles têm a visão bem mais voltada ali para a parte de recrutamento e seleção. É uma das nossas portas de entrada, o recrutamento e seleção e o diagnóstico organizacional. Para que a gente consiga iniciar uma implantação de um RH de forma estratégica, a gente precisa primeiro diagnosticar. Nenhum médico ele vai fazer ali a prescrição de um remédio sem antes examinar o paciente. Está doendo aqui? Como é que está? Então, a gente da mesma forma, a gente precisa sentar como empresário, entender as demandas, conhecer a empresa, realizar um diagnóstico organizacional interno para que a gente consiga estabelecer um plano de ação para desenvolver ali ações e projetos dentro daquilo que realmente faz sentido para aquela empresa. Um dos maiores erros hoje no RH e da maior parte dos empresários é que, estou precisando engajar a minha equipe. E aí eu preciso de um treinamento. Eles não têm muito direcionamento da área de RH. Então, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso daquilo. Então, às vezes, acaba investindo em algo que não vai trazer resultado efetivo para a empresa. Porque não tem esse olhar de um profissional capacitado. E aí é que entra a consultoria. Porque nós somos treinadas e capacitadas para isso. Para diagnosticar, de fato, ali o que realmente precisa e dar foco naquilo que realmente vai trazer resultado para aquela empresa. Então, esse é um dos maiores erros hoje, dos empresários. Às vezes, eles contratam ali um assistente de RH
né, um seletista para ficar todos os dias ali interno dentro daquela empresa, mas o profissional não tem uma metodologia só, né? E aí, no final das contas, vai fazendo um pouquinho que pegou ali da internet, um pouquinho que pegou da acolá, e no final das contas ele tem o que uma das minhas mentoras diz, que é o RH Frankenstein, né? Vai juntando ali, costurando, e no final das contas não tem um ciclo que realmente funciona, né? Não tem uma estratégia. E isso acaba não gerando resultados. E aí é onde a gente entra naquele ponto que os empresários às vezes falam, mas o RH é custo. Mas é porque talvez o teu RH hoje está sendo custo, porque tu não está atuando de forma estratégica. RH não é encher balão, RH não é endomarketing, não é só recrutamento e seleção. RH é atuar de forma estratégica junto com os líderes para a potencialização dos resultados da empresa. Entendi. É perfeito essa sua colocação. E eu fico imaginando o seguinte: quando a gente visita empresas, nós atuamos com essa área de consultoria financeira e nós visitamos empresas. Então, o que eu me deparo muito, né, quando eu pergunto para um empresário empreendedor, o seu RH, na hora que a gente entra nesse mérito, é meu primo, é meu filho. E começou desde o início, porque é algo que já começou da empresa, já conhece todos, inclusive os vícios, né? É comum. E é uma questão cultural, né, Jennifer? Por conta, você já se adapta e o negócio, ele funciona, ele dá certo. Porque se você tem uma pessoa ali junto, de confiança, que faça acontecer, o negócio, ele é funcional. Mas no seu caso, você entra como uma estratégia. Você traz estratégia para dentro da empresa para formatar, uma formatação diferente. É isso? Isso, exatamente. Hoje existe uma diferença entre, né? Hoje não, sempre existiu, na verdade, uma diferença entre departamento pessoal e RH, só que hoje é mais visível, né? As empresas, elas têm aberto mais os olhos para visualizar essa diferença. O DP, ele vai operacionalizar, né, ali as questões relacionadas à gestão de pessoas. Folha de ponto, folha de pagamento, todas essas questões mais operacionais, o DP vai ficar à frente. O RH, ele tem outra vertente. O RH, ele vai potencializar a produtividade, o desempenho daquelas pessoas, o engajamento, trabalhar a cultura organizacional. E isso é o que vai potencializar o crescimento dessa empresa. As empresas, elas dependem das pessoas. Quem faz as empresas não são as paredes, são as pessoas que estão dentro das empresas. Então, se eu tenho pessoas mais engajadas, pessoas sabendo o que deve ser feito, o que deve ser entregue, como que eu estou indo? Será que eu estou indo bem? Será que eu não estou indo bem? Empresas que têm cultura de feedback, que têm avaliação de desempenho, que têm pesquisa de clima, que têm vários projetos ali que fomentam aí esse passo a passo de um RH estratégico. Então, não pegar uma pessoa ali inicialmente, um primo, um parente, para fazer o RH, a princípio pode até ser que vá dando certo. Quando você tem 5 pessoas ali na empresa, a pessoa consegue ir fazendo uma coisa ou outra, mas atuar de forma estratégica para o crescimento, vai ter uma hora que o negócio vai pegar. Porque quando existe a empresa começa a escalar, aí é neste momento que precisa contratar mais pessoas, que precisa qualificar mais o seu corpo funcional. É nesse momento que entra a estratégia. Você está me dizendo que o departamento pessoal, ele é operacional e o RH é estratégico. Exatamente. A atuação, né, as atividades em si, o foco. O departamento pessoal, ele vai mais operacionalizar. Né? Ele vai cuidar das planilhas, ele vai fazer a gestão ali dos atestados, vai fazer toda essa gestão mais de documentos, né? Mais operacional, de fato. E o RH não. Ele vai ter os seus processos, né, desses projetos estratégicos, mas o foco dele é diferente. Né? O foco da gente é olhar para dar esse suporte para o líder, fazer, né, e acontecer em relação a potencializar os resultados da equipe. Então, o nosso foco é engajar a equipe, diminuir os índices de turnover, rotatividade, né? Potencializar a produtividade através da avaliação de desempenho, entendendo quem é que está ali, que não está atendendo aos pontos específicos, às competências necessárias para executar aquele cargo.
Então, o que a gente vai fazer com essas informações? A gente vai treinar, desenvolver essas pessoas com foco no que realmente precisa ser desenvolvido. E aí não é qualquer profissional que vai conseguir fazer isso de forma que realmente funcione, que gere um resultado. Uma forma mais eficaz, né? Exatamente. Existe uma metodologia por trás. Exatamente. Tudo tem uma questão. E quanto mais profissionalismo você coloca dentro da empresa, melhor você entrega e um melhor resultado, né? Como que a Persiste RH trabalha com empresas que estão, no caso, essa conexão entre trabalho remoto, trabalho na empresa ou a forma híbrida? E como que vocês conseguem implantar um método? Porque vocês vão se deparar, não sei se vocês já se depararam, de profissionais. Nossa empresa é 100% remoto ou é híbrido. Não precisa. Tem a tendência, não tem necessidade, eu controlo daqui, eu sei. Na verdade, essas são as que mais precisam, né? No contexto atual de trabalho, inclusive, semana passada mesmo, a gente aplicou diagnóstico organizacional em uma empresa, né, um instituto, que é totalmente home office, 100%, né? Todos os funcionários, inclusive, totalmente distribuídos. Hoje, a Persiste, ela atende empresas de todo o Brasil, né? Então, independente, a gente está localizado fisicamente, né, aqui em Fortaleza, no Ceará, mas a gente atende empresas de todo o Brasil. E o que pauta a nossa atuação? É a metodologia mais atual do mercado. E aí não sou eu que estou dizendo, né? Todas as pesquisas informam que a metodologia mais atual do mercado é a metodologia de gestão por competências. Então, é a criação de todo um passo a passo para a atuação estratégica. E, independente de eu estar aqui presencialmente ou de forma online, eu consigo estruturar todo esse escopo de RH estratégico dentro de uma empresa. Seguindo o quê? Todo esse passo a passo, né, de estruturação, onde eu vou iniciar com o diagnóstico organizacional, estruturar o que a gente chama de base do RH, né, que entra ali toda a parte de identidade organizacional, descrição de cargos, mapeamento das competências técnicas, comportamentais, organizacionais. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, né, qualquer lugar serve. Então, eu preciso ter isso definido. Isso é a minha base. Entender o que é necessário de competência para cada cargo. O que é necessário de competência para todos os colaboradores da minha organização, que é o trabalho que a gente chama de cultura organizacional. Perfeito. Então, essa é a base, para depois implantar um RH completo e estratégico. Boa. Agora, quando eu digo, o profissional fala não precisa, é porque, tentar me fazer entender, ele menciona, o meu profissional ele está sendo medido, o resultado dele está sendo por produtividade. Ou seja, se ele produz, ele é remunerado. Eu consigo dar bônus, enfim, tem uma série de metas e campanhas que ele remunera. Então, ele opta por essa questão. Bom, se eu já faço esse tipo de trabalho aqui com o meu colaborador e está dando resultado, por que eu contrataria um profissional de RH para estar aqui? O que ele pode me auxiliar para poder impulsionar o meu negócio? Potencializar os resultados, né? Se tá bom sem o RH, com certeza se tiver um RH vai ficar ainda melhor. Porque o que acontece? A gente vai trazer organização, a gente vai trazer indicadores, a gente vai trazer procedimentos, a gente vai tornar o que hoje está no intuitivo. Porque aí, porque assim, o que acontece? Às vezes o líder, né, a não ser que tenha 5 pessoas na empresa, que aí o dono em si vai conseguir comandar tudo. Sim, sim. Mas quando você tem ali vários líderes e a tua empresa ela vai entrando num processo de crescimento, você vai ter outras pessoas delegando, né, outros líderes fazendo parte aí desse processo. Então, um líder pensa de um jeito, o outro líder pensa de outro jeito, e aí, no fim das contas, os colaboradores, até mesmo estando distante, eles se conversam. Eles fazem parte ali de alguma forma de dentro daquela empresa. Ou então eles vão ficar totalmente excluídos. Vão se sentir ali excluídos e tende a ter uma rotatividade maior. Porque eu vou sempre estar procurando algo melhor. Então, assim, eu acredito que
O RH ele vem para trazer essa organização interna, potencializar ali esses resultados através desses projetos. Né? Alguns desses projetos que eu já trouxe aqui para vocês. Projetos macros, que é o que a gente chama do RH estratégico, mas tem muitos outros projetos que vão entrar aí dentro desse escopo. Mas para isso a gente precisaria ter um plano de ação que vem através do diagnóstico organizacional. Muito bom. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal e solta aquele like. Por favor, contribua com este que vos fala, para a gente poder estar impulsionando também e ajudando as pessoas que precisam de informação, que às vezes, muitas vezes, existe esta carência na questão da informação, não é, Jennifer? Principalmente na questão do RH. Tem muita gente desinformada nesse processo, né? Exatamente. Eu acredito que as pessoas, os empresários, na verdade, assim, de um modo geral, eles visualizam muito a questão do recrutamento e seleção. Ou então quando o negócio tá pegando de vez, assim, tá aquele conflito interno, tá aquela bagunça em relação aos cargos, as pessoas não... era pra pessoa tá fazendo X, ela tá fazendo Y. E aí é nesse momento quando a dor, né, aperta de fato, é que ele diz, quem é que me ajuda com isso? Quem é que consegue resolver esse problema? Então, na maior parte das vezes, os empresários, eles nem visualizam a dor, né? Eles sabem que a dor existe, mas não conseguem visualizar quem consegue ajudar. Porque até por esse pensamento de achar que essa mistura de RH com DP, de não entender a estratégia, então acaba que ele acaba dizendo, não sei quem que consegue me ajudar. Então é nesse momento que a consultoria ela chega para dizer, olha, você está com baixa produtividade, eu consigo te ajudar. Né? Você está com baixo engajamento, eu consigo te ajudar. Então, o teu desempenho dos teus colaboradores não está bom, eu consigo te ajudar. Então, às vezes, eles não têm esse conhecimento que o RH tem esse papel. O RH ele vai atuar junto com a liderança. Né? Ele vai estar ali lado a lado com o líder. Líder, qual é a tua dor? Né? E aí, com base na tua dor, eu vou te identificar ali qual é a solução para a gente poder caminhar, trabalhando com essa equipe. Existe uma métrica do RH, você vai confirmar se é verdadeiro, que existem profissionais que dizem que para contratar você tem que demorar muito tempo, mas para desligar tem que ser de imediato para não ter esse tipo de problema. Você já pensou o quanto que custa uma contratação errada? Quanto que custa uma contratação errada? Às vezes você treina o profissional. Porque você faz a contratação desse profissional, você leva todo um tempo, né? Você tem um profissional ali, independente se for um seletista ou se for uma consultoria, você pagou, você está pagando ou o salário ou o valor daquela vaga, que muitas vezes não é barato. E aí você faz ali todo o processo, contrata aquela pessoa entra na empresa, você treina aquela pessoa, ela passa ali geralmente o período de experiência e pede para sair. Isso é duro para um profissional, para um empresário. Você vai começar tudo de novo. O tempo de adaptação que você perdeu, que não está gerando resultado, não está gerando lucro ali para a tua empresa, não está sendo efetivo, né? Fora toda essa energia que você tem de novo, né? Que começar tudo do começo. Então, assim, o custo é alto, né? Não é só o valor que eu paguei ou que eu estou pagando para a minha funcionária fazer a contratação. É todo o tempo sem aquele funcionário ou com aquele funcionário sem estar dando o resultado. Então, realmente, de fato, você precisa ter um processo muito bem estruturado, entendendo quais são as competências necessárias para aquele cargo, para que eu contrate de forma assertiva, e não só com foco no cargo, mas também nas competências organizacionais. Será que ele está adequado à minha cultura? Porque tem isso também. Às vezes você contrata só olhando o currículo, né? Eu olho ali só o currículo daquele candidato. Muito bom, tem todas as formações aqui que eu preciso. Mas os comportamentos dele não condizem com a minha empresa. Então não vai ter um match. Você vai contratar pelo técnico e vai demitir pelo comportamental. E tem várias pesquisas que falam sobre isso. Muitas empresas contratam pelo técnico e pouco tempo depois demitem pelo comportamento, porque isso não é avaliado. O primo não vai conseguir avaliar essas competências de forma... Não há possibilidade. E o que eu tenho visto também é a questão, quando uma empresa é grande, nós temos gestores que coordenam ali aquele processo. E o que nós vemos assim nas empresas? Os gestores, às vezes, não estão totalmente treinados
e acabam desligando bons profissionais e acabam retendo profissionais não tão qualificados. E também tem o contrário. Também tem o profissional que não quer saber de nada mesmo e fica, né? E nesse sentido, como que vocês atuam assim? Vocês fazem um diagnóstico individual para esse tipo de profissional? Aí você entrega para a empresa? Pronto. O que acontece? A gente trabalha quando a gente vai iniciar um processo de implantação ou qualquer outro serviço ou demanda pontual que haja de desenvolvimento de lideranças. A gente começa com a avaliação de liderança. Faz parte do processo avaliar os líderes. Como eu te disse, a gente entra na empresa como apoio, né, ali, o braço direito do líder. Então, para conduzir os processos de forma assertiva ali junto ao líder. Então, se eu não tenho líderes preparados, acaba que os projetos eles não funcionam. Eu preciso sempre treinar os líderes ao início de cada projeto. Vou implantar um novo projeto? Começo com a liderança. Treino essa liderança, capacito essa liderança para que ela consiga dar manutenção nesses projetos. Quem está à frente da equipe não é o RH. Quem está à frente da equipe é o líder. Então, existe essa necessidade, tanto de forma pontual como durante o processo de uma implantação de RH. Então, a gente faz toda a avaliação de perfil comportamental, entendendo quais são as atividades, competências necessárias para a atuação daquele líder no cargo que ele ocupa. E aí, vamos traçar, com base nessas informações, um plano de desenvolvimento comportamental, que é o que a gente chama de PDC. Então, a gente vai traçar esse plano de desenvolvimento especificamente para aquele líder, para que ele desenvolva os pontos específicos que ele precisa de melhoria. Porque às vezes a empresa fala, preciso de um treinamento de liderança. E aí coloca todos os líderes da empresa em uma sala para trabalhar uma competência que às vezes o líder o líder da área administrativa não precisa desenvolver aquela competência, ele precisa desenvolver outra competência específica do cargo dele. Aí tá Mas como tempo. não existe essa clareza, né? Não tem ninguém para direcionar isso, ele coloca todo mundo numa sala. Para um vai dar certo, pode ser que dê certo, e para os demais não vai ter resultado nenhum aquele treinamento. Você já fez aquela avaliação de turnover? Tipo, turnover alto, baixa produtividade. Turnover baixo, alta produtividade. Não necessariamente nessa ordem, mas você já mediu essa métrica? Porque tem muitas empresas que demitem muito, né? E assim, eu acho que vai na premissa que nós falamos, contrata mal. A gente precisa entender onde é que está o problema. Se o problema foi na contratação, se o problema está na cultura organizacional. Porque se eu tenho uma cultura ruim... Porque, assim, se a empresa ela não impõe a cultura, se ela não trabalha a cultura interna, alguém vai impor. Aquele colaborador lá que tem a influência, o perfil de influência mais alto, que se coloca mais, que se posiciona mais, vai determinar as regras da tua empresa. Então, vai caminhar por aí. Então, o correto é a empresa desenhar a sua cultura. Como que eu quero que sejam os comportamentos dentro da minha empresa? Então, é isso que precisa ser definido pela alta direção e não pelos colaboradores de uma forma intuitiva. Se você não está impondo a sua cultura, trabalhando a cultura da sua empresa, alguém está fazendo isso por você. Sabe quando você chega naquelas empresas e tem ali, aqui é assim, aqui funciona assim, mas o dono nem sabe, o dono nem ficou sabendo que na empresa dele era daquele jeito. Mas é isso que acontece, os colaboradores eles vão, aqui funciona assim, aqui é assim que acontece. E quando a gente chega, a gente vai passar essa informação para o dono, né, em um relatório de diagnóstico organizacional, ele fala, não, eu não quero que seja dessa forma, eu quero que seja de outra forma. Mas ele nunca impôs isso, ele nunca trabalhou isso, ele nunca desenvolveu isso dentro da empresa. É porque está dando resultado. Toda isso daí é uma métrica, já entra na métrica financeira. Se está dando resultado, é porque o negócio está funcionando bem. E às vezes não está. Não há um ambiente... Né? A custos de quê que está dando resultado? Aí é a questão. Aí é outra história. Com quanto tempo que esse resultado ele vai se manter? Qual é a referência para a sociedade que vai ter em relação à tua empresa? Porque tem muitas empresas aí que estão rodando, está funcionando, né? Teoricamente está funcionando, mas entra lá no Google, faz uma pesquisa lá sobre essa empresa.
Quais são os comentários que tem sobre essa empresa? Você acha que isso não influencia? Na hora de contratar, hoje em dia, a geração atual, ela prioriza muito isso, propósito. A gente está numa época que as novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho, elas priorizam muito essa questão de propósito, de ter um significado. Por que eu estou aqui? Será que essa empresa é bacana de se trabalhar? Por que você acha que tem muitas empresas lutando aí para ter o selo GPTW? Né, para atuar aí de uma forma que tenha profissionais atualizados que queira trabalhar na minha empresa. Explica para nós o que é EPTW. GPTW. GPTW. É uma pesquisa. Hoje, a GPTW... GP, eu ouvi EP, mas é GP. Legal, mas explica pro povo aí. Não, a GPTW é como uma pesquisa, né? É um instituto que dá um selo de verificação para empresas que são boas de se trabalhar. Né? Empresas ali que são referência em propósito, em cultura. Né? Empresas boas para se trabalhar. Quando você vê ali as 10 empresas melhores para se trabalhar no Brasil, a GPTW ela dá essa certificação, certo? Então, muitas empresas têm buscado isso, porque isso tem atraído os melhores candidatos. Quem tem uma visibilidade, né, enquanto empresa melhor para o mercado, tende a ter mais parceiros, tende a ter melhores colaboradores. Então, isso influencia. Aquele selo que as melhores empresas para se trabalhar. Isso mesmo. As 100 melhores. E fica algo almejado por muitas empresas, né? Exatamente. A gente auxilia nesse processo. Né? Para você ter um selo, por exemplo, você precisa ter vários projetos integrados, instalados e funcionando dentro da empresa. Então, para isso, você vai precisar, provavelmente, de ter um RH aí para conduzir tudo isso. Tem que ter um profissional de RH lá dentro para conduzir. Agora, Jennifer, é bem difícil trabalhar com pessoas. Né? Nós trabalhamos com números, é mais tranquilo no ponto de vista que você não tem o estresse quando você está em comunicação, em compartilhamento, porque tá você e o número ali. Agora, com pessoas, muita gente tem falado, rapaz, tá difícil. Gente é difícil, pessoa é difícil. Como que o RH, vocês implantam do zero, né? Exatamente. Como que vocês fazem para trabalhar pessoas assim dentro de uma organização? Exatamente. Olha, as pessoas falam, é muito difícil lidar com pessoas. Eu vou ser sincera, não é fácil mesmo, não. É difícil mesmo. Só que existem formas de você conduzir essas pessoas para o que a gente quer, para o que a empresa quer, para o resultado que aquela empresa quer. Então, existe todo um passo a passo. Quando a gente fala de diagnosticar, estabelecer um plano de ação, criar uma rota, ter uma só metodologia, né, que é muito importante, para a gente não ter aquele RH Frankenstein que eu falei anteriormente. Então, a gente começa todo um passo a passo. Eu crio a identidade organizacional dessa empresa, missão, visão, valores, competências organizacionais, que são aqueles comportamentos que eu quero trabalhar em todos os meus colaboradores. Então, sabe aquela empresa que você chega e parece que todo mundo tem a mesma carinha? Todo mundo parece que entende ali... eu fui atendido pela empresa tal. Já tem um estilo daquele atendimento, algo que identifique e diferencie aquela empresa. Isso está na cultura, isso está na identidade organizacional. Então, a gente trabalha isso. Esses comportamentos, essas competências, elas vão entrar no nosso planejamento de treinamentos. Então, às vezes as empresas falam assim, vamos pensar aí num levantamento de necessidades de treinamento. Isso aí já é uma coisa mais antiga, né? É onde a gente passava o cardápio ali para o líder e o líder me dizia, eu quero essa competência, e dizia ali, dentro do cardápio, o que ele queria. E ele não tinha essa noção de discernimento. Quais as competências que estão deixando a desejar dentro dos cargos que eu acompanho? Esse dado, cadê os dados? Cadê as informações? Sem dados, a gente não consegue caminhar com nada. No RH, da mesma forma, não existe RH intuitivo. Né? Eu acho. Não existe o eu acho. Existem processos, procedimentos, indicadores que a gente faz antes, que a gente mapeia antes, para poder caminhar com os próximos passos. Para poder entender e atuar de forma assertiva. Né? Não existe mais o achômetro no RH. E esse é um diferencial da nossa consultoria e do RH estratégico, que a gente tanto fala. Ser estratégico hoje é atuar com base em dados.
É atuar com base em indicadores. Se eu não tenho nada que está indicando que aquilo ali tá bom ou que aquilo ali tá ruim, eu tô só atuando ali no... Isso, indicadores de grupo e indicadores individuais. Individuais. A gente começa lá nessa estruturação, né? Identidade organizacional, descrição de cargos, mapeamento de competências, até a gente, tendo a base, a gente consegue chegar na avaliação de desempenho. E aí, na avaliação de desempenho, eu vou conseguir avaliar os indicadores organizacionais, os indicadores comportamentais, os indicadores de performance. Então, eu vou conseguir entender isso para cada cargo, que esse é um dos grandes erros da maior parte das empresas que querem ter processos de RH, mas não tem uma metodologia atual. Então, o que faz? Pega um único formulário para todos os cargos da empresa e coloca todo mundo para ser avaliado com base na mesma coisa. O financeiro precisa ter a mesma competência do comercial? São competências totalmente diferentes. Inclusive, eu já vi empresas que, em vez de você alocar pessoas para os departamentos corretos, acaba desligando aquele profissional, que é muito bom. E aí a outra empresa pega o cara num custo, né? E vai dar trabalho para o concorrente até. Esse funcionário que foi desligado vai dar trabalho até para o concorrente. Por quê? Porque foi feito mal o processo. Falta clareza, na verdade, assim. Falta clareza nos processos. Porque se eu tenho uma boa descrição de cargos, eu entendo quais são as competências que aquele profissional está deixando a desejar através da minha avaliação de desempenho. Eu já contratei correto, eu tenho uma descrição. Tanto o líder tem clareza do que ele precisa avaliar naquele colaborador, do que ele precisa acompanhar, quanto o colaborador ele tem clareza do que ele precisa entregar. Então, isso traz uma maior assertividade. Se ele sabe que ele não está conseguindo atingir os objetivos daquele cargo, há uma possibilidade do líder que está acompanhando de perto, olha, ele não está dominando isso aqui, será que eu consigo desenvolver? Vamos desenvolver isso aqui? Se eu não consigo desenvolver, eu vejo que ele tem potencial para atuar em uma outra área. Vamos realocar? É muito mais vantajoso você treinar, capacitar a tua equipe para manter esse talento interno do que você desligar e procurar outro para começar tudo do zero. Porque às vezes você não vai conseguir também encontrar o profissional 100%. É bem difícil. É difícil também. Porque a gente entra no processo também de qualificação, né? Porque para você treinar novamente... E hoje é muito difícil. O que eu vejo em empresas também? Existe uma carência de mão de obra qualificada, mas existe uma demanda de vaga, assim. Tem muita vaga aqui de um lado e do outro você não tem mão de obra qualificada. É um paradoxo. Exatamente. Ontem mesmo eu estava vendo uma pesquisa do LinkedIn mesmo, que falava que os profissionais headhunters, para a quantidade que a gente tem de profissionais, que são os profissionais que atuam só com foco em buscar talentos, né? Caçar talentos, na parte de recrutamento e seleção, a gente precisaria, por ano, preencher 940 vagas. Cada profissional. 940? Para poder atender a demanda do mercado. Então, assim, é um mercado gigantesco, com possibilidades gigantes. Só que o que acontece? A gente não tem tantos profissionais qualificados para executar da forma correta, dentro da metodologia mais atual. E a gente tem poucos profissionais em contrapartida, né, os profissionais que serão contratados, qualificados de fato para atuar dentro daquela empresa. Então, as empresas elas precisam ter em mente que a gente vai chegar, a gente já está vivenciando um ponto de que o desenvolvimento ele é essencial. Você tem que desenvolver. Você dificilmente vai encontrar, tua empresa não pode parar porque você não encontrou o colaborador 100% de tudo aquilo que você quer. Você pode encontrar? Pode, né? Mas demanda aí muito esforço, tempo. Então, de fato, é preciso que os empresários, as empresas tenham em mente a necessidade de desenvolver. É preciso desenvolver a tua equipe interna. Isso daí é algo que nós vemos nas empresas, essa parte de desenvolvimento, porque tem uma carência nesse sentido. Você desenvolve o resultado, perfeito? Estou falando de profissional. Tem muitos profissionais que reclamam, estou no mesmo cargo há muito tempo.
Eu não consigo ser promovido, eu faço tudo aqui. Ah, fulano que faz menos que eu já foi. Então, isso é difícil. Na verdade, aí é um problema da empresa. Eu já diagnostico aí um problema da empresa. Porque se eu tenho um bom colaborador trazendo resultado para minha empresa, né, e a empresa ela não consegue ter esse parâmetro de justiça, né, justiça interna, eu vou ter problema ali internamente, principalmente na minha retenção de talentos. Porque o que acontece? As empresas, quando elas não têm um processo ali bem estipulado de plano de cargos e salários, por exemplo, né? Tem muitas empresas que hoje não tenho. Mas como é que é feita a promoção, então, dessas pessoas? Com base em quê? Né? Fica muito subjetivo. A fulana foi promovida porque o líder tal gosta mais dela. O fulano foi promovido porque ele foi tem tomar mais cerveja, proximidade foi com o tomar líder. cerveja no final de semana comigo. Com o líder, aí foi e ganhou uma promoção. Então, assim, fica uma coisa desorganizada, as pessoas não dão valor, não vão se esforçar, porque se eu tenho um procedimento ali que determina uma clareza, que me traz uma clareza de como que eu cresço nessa empresa, eu vou batalhar para atingir aquilo ali. E quem determina esses requisitos é a empresa. Quais são os requisitos para uma promoção? E aí tem um grande diferencial na metodologia de gestão por competências em relação ao plano de cargos e salários, que é você ter o crescimento não só vertical, mas também horizontal. Você não precisa promover uma pessoa de nível. Você pode ir dando ali aumentos para ela por steps, né, gradativos ao longo do tempo. Dentro da nossa planilha tem o quê? 15 possibilidades de evolução salarial. Então, a gente tende a manter esse colaborador ativo, engajado, performando, porque ele quer sempre mais, né? Eu acredito que as empresas, a gente quando trabalha muito isso nos colaboradores, eles tendem a querer mais, a se motivar, a engajar. E isso vai trazer, consequentemente, crescimento para dentro dessa empresa. Certamente. E é um assunto muito interessante, o recursos humanos, né? E envolve muita coisa. E nós estamos chegando ao final aí do nosso tempo, mas antes de finalizar, a Jennifer, quando não está ali na consultoria, o que ela faz? O seu hobby, o que você gosta de ver, o que você gosta de assistir, o que você gosta de ouvir? Qual é o hobby da Jennifer? Hoje, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por animais, né? Eu tenho minha pet, Lucy, então, assim, nas minhas horas livres, digamos assim, que são poucas, é minha cachorrinha. A cachorrinha, tá. Certo. A Lucy é minha cachorrinha. Eu tenho aquele tempo, eu priorizo muito isso hoje, né? Apesar de ter uma rotina bem puxada, porque empreender, começo de empresa, você fazendo ali, querendo fazer o negócio acontecer, né? Acaba que toma muito do nosso tempo. A gente às vezes sai do CLT achando que vai trabalhar menos, mas a gente trabalha mais. Isso daí é um bom recado para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Olha só, você vai trabalhar muito mais se você resolver empreender que você está trabalhando. Porém, fala aí, Jennifer, algo gratificante, tem né? Tem os seus ganhos ali por trás. Você ter a possibilidade de fazer o seu horário, de fazer o seu salário, de não depender ali de um terceiro reconhecer o teu esforço, porque está aqui na tua mão. Então, isso é muito gratificante, né? Você ter um almoço de família, você poder ir, porque você que faz sua agenda, né? Você tem um horário ali para ir para academia, que é uma coisa que eu priorizo hoje, né? Meu bem-estar. Saúde, né? Físico, né? E mental também, né? Porque isso traz ali um descarrego ali de energia. Isso é coisa que, se você estiver trabalhando, não algo que é recorrente e é geral, mas se você está numa CLT, você acaba não tendo tempo suficiente para poder, se você trabalha das 8 às 7, das 8 às 6, você fica esgotado, né? E uma coisa que o meu noivo sempre diz, que é quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Porque para quem que precisa ganhar dinheiro tem que pensar, né? Sim. Tem que estar sempre antenado, pensando em novas ideias de como que eu vou empreender, de como que eu vou crescer. E se você trabalha muito, né? Se hoje tem empresários aí totalmente focados só no operacional, operacionalizando totalmente, enquanto poderia estar colocando outra pessoa para operacionalizar, enquanto você foca na estratégia da tua empresa, você está perdendo dinheiro. De fato. Você está deixando de crescer, você está deixando dinheiro na mesa.
E tem muitos profissionais, por não contratar o profissional da área qualificado, acaba deixando dinheiro na mesa, né? Exatamente. Pode ter resultado, mas poderia ter muito um resultado mais satisfatório. Poderia ter um resultado muito maior, mas pelo fato de, às vezes, ter medo. Eu não vou contratar. Eu não vou delegar. Né? Então, isso é um problema muito grande hoje nas empresas. Foi algo que eu vivenciei também. De pensar, não, mas aí se eu repassar a minha vaga, eu vou perder aquele valor. Tá, mas e o tempo que eu vou levar para fazer essa vaga? Eu vou repassar um percentual disso, Como vou vai contratar ser isso? alguém internamente. Exatamente. E vou conseguir aí pensar novas parcerias, fazer novas reuniões, pensar em novos negócios. E eu acho que esse é o foco. E futuramente a vantagem é melhor. Sempre. Muito bem. Para fechar, deixa um recado para aqueles empresários que estão na dificuldade do RH, que pensam que não há solução, que eles mesmos têm que resolver. Então, tem muitos profissionais assim. Dê o seu recado, o que eles podem fazer e deixa aí o teu Instagram, o teu contato aí para as pessoas conversar com a Jennifer. Hoje, se você está enfrentando ali problemas de produtividade, engajamento, né, de equipe, está tendo dificuldade na contratação de profissionais adequados para os cargos, organização de processos que realmente funcionem dentro da empresa, a gente consegue ajudar aí em todo esse processo, trazendo melhorias internas, né? Estabelecendo processos, procedimentos internos que vão organizar e potencializar os resultados dessa empresa. Esse é o nosso maior objetivo, né? Hoje eu quero convidar a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo a nos seguir, né, no nosso Instagram, @persisterh. A gente sempre está dando dicas, né, falando um pouco mais sobre o nosso trabalho, trazendo soluções que vão impactar diretamente no resultado do teu negócio. Então, se você está em processo de crescimento da tua empresa, conta com a gente para te ajudar a crescer ainda mais. Perfeito. Obrigado, Jennifer, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por estar aqui conosco, nos prestigiando no Conversa de Valor. Muito obrigado aí pela sua presença, tá? Eu que agradeço, muito feliz com o convite e espero voltar mais vezes aqui pra gente bater. Certamente, o canal está no início aí do nosso podcast. Lembrando, pessoal, além do Conversa de Valor, você tem o Música de Valor, que é música instrumental para elevar a sua produtividade. Você tem o Leitura de Valor, que são livros que eu sugiro sobre finanças, economia, investimentos. E você tem os vídeos aí sobre economia e investimentos que eu mesmo faço. Então você tem uma série, um leque aí de opções para você empreendedor, para você empresário e para você que é interessado no tema de finanças e investimentos. Muito obrigado por este Conversa de Valor e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!